Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos a mais uma videoaula sobre técnicas artesanais. Criatividade, que é um tema que nós sempre abordamos. Então, dessa feita, nós vamos usar como matéria-prima CDs. CDs que não servem mais para ouvi-los, né? CDs arranhados, estragados ou velhos. Então, nós estamos aqui falando sobre reciclagem. Essa palavra reciclagem ou reaproveitamento, reutilização são todas sinônimos. E nas artes plásticas, nós temos aí um movimento que surgiu lá para metade do século XX, 1950 e pouco, com um artista chamado Jean Dubuffet, e ele denominou esse movimento artístico, essa forma de expressão artística, como sendo assemblage ou ensemblage. Existem algumas grafias diferentes, não é, para o mesmo movimento, o mesmo termo. Então vamos à prática. Agora que nós já temos as peças prontas, né? Algumas estão aqui, então elas já estão prontas, já estão absolutamente pintadas. Então eu vou pegar aqui essa tinta, essa pasta, né? Dimensional, brilhante, relevo, ela tem várias cores e tem fosca e brilhante, como é o caso dessa daqui. Vou usar ela para dar acabamento, tendo como modelo, como padrão aqui. Então eu já sei que eu vou cobrir com a pasta relevo. Após o uso da pasta relevo e a secagem, aí eu ainda vou usar a caneta preta fina para dar esse acabamento aqui, os tracinhos e os pontinhos, e aí a peça realmente vai estar acabada. Então vou começar, né, por esses círculos vermelhos que temos aqui na base. Prestem atenção no seguinte detalhe: para que o trabalho artesanal realmente seja valorizado como artesanal, não é necessário que você faça um acabamento, um desenho absolutamente perfeito e simétrico. Vocês podem ver aí, ó, cada folhinha dessa foi pintada, foi preparada e teve, né, a sua própria personalidade impressa aqui, ó, na tinta, né? E assim o acabamento vai seguir também essas imperfeições, essas variações. Se você quer realmente que o acabamento fique igual, né, idêntico, em todos os detalhes, para todas as peças, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma arte final e vamos gravar uma tela. Claro que vamos usar outra técnica, e a outra técnica vai ser o quê? Vai ser a serigrafia. Quando nós queremos imprimir, né,
perfeição tal em que todas as peças vão ficar com a mesma cara, com a repetição. Então é que, ao invés de usar a mão livre, então, se é um desenho, se é uma pintura artística, a mão livre, as imperfeições é que vão valorizar esse trabalho. Agora que secaram, né, vamos colar frente e verso, tá? A cola permanente que eu usei é por conta da maleabilidade da cola. Ela é mais dobrável, mais maleável. Acho que a palavra melhor é essa mesmo. Como isso vai balançar com o vento e tal e coisa, então eu acredito, isso é uma experiência, tá bom? Então pode ser usada também a cola Ascorês ou essas colas sintéticas, né? Acredito que qualquer cola dê certo. Esse arame mais grosso eu vou utilizar para fazer as hastes. E aí o primeiro passo é esse, né? Desentortar um pouco para a gente medir, né, mais ou menos aí a extensão. Vamos colocar aí primeiro com 50 centímetros, é um bom tamanho. 50 centímetros de haste, 10 centímetros de
curvas, né? Curvaturas que eu vou fazer para os ganchos e tal. Então 60 centímetros no total. Ok, tá. Então, numa ponta, né, eu vou fazer o primeiro gancho. Vou pegar aqui e vou fazer o primeiro gancho para que a gente possa colocar o primeiro disco. Eu vou usar esse outro arame fino, tá? Ele é bem mais fininho, então ele é um arame maleável, né? Eu consigo dobrá-lo com tranquilidade. Agora eu vou aproveitar e vou furar os discos e veja que eu coloquei aqui um lado e outro quando eu fiz a colagem. Eu fiz questão de que não coincidissem, porque como o desenho é o mesmo, eu poderia até ter colado um lado e outro para que as pontas coincidissem, o desenho. Mas eu quis, né? Foi proposital, porque a beleza está também na imperfeição. Isso pode ser feito com um arame quente também, eu posso esquentar um arame e furar aqui ou perfurar com a máquina, tanto faz. Com o cabo desse pincel, eu vou usar a ponta como gabarito para fazer a curva, tá? Que vai ficar dentro do disco, tá? Essa curvatura aqui eu vou colocar, e eu vou escolher esse primeiro disco. Como eu já planejei, eu vou escolher ele com 2 furos. Ele tem um furo em cima e um furo embaixo, porque ele vai pegar outro disco. Então eu coloquei aqui o arame, tá? E eu vou colocar essa outra extremidade no outro disco, tá? O meu planejamento é para que esses 2 discos eles fiquem assim, né? Um após o outro, e aqui no final, né, da curva, no finalzinho aqui da medida, né, eu posso aumentar a distância entre um disco ou diminuir, tá? Eu vou fazer a mesma curva que eu fiz embaixo, eu vou fazer aqui em cima, vou dar uma curvada aqui, ok? Então tá pronto, o disco, os 2 discos estão sobrepostos, um, né, sobre o outro. Então isso aqui para mim é o suficiente para começar o trabalho, tá? Agora eu vou dar o acabamento nessa emenda, enrolando aqui o arame. Esse arame de cá, a primeira parte está um pouco maior. Eu vou pegar aqui o alicate, né? E vou cortar um pouco ele, não muito, uns 2 ou 3 milímetros, só para pronto, só para dar um espaçamento. E aqui eu vou enrolar, tá? Já está tudo pronto, já está tudo bom.
eu posso enrolar por cima ou por baixo. Como esse peso desses dois discos é leve, é um disco leve, eu não vou reforçar muito isso por conta não tem necessidade, né, de fazer algo tão reforçado. Então eu vou aqui, ó, enrolar. Essa enrolada que eu estou dando aqui é unicamente para acabamento, né? Faz isso bem feito. Depois você pode vir com um pincelzinho e com um pouco de esmalte esmalte sintético, ou que é melhor, já que é ferro, né? Você pode vir com esmalte sintético e dar aqui o acabamento e pronto. Essa emenda eu vou repetir ela porque dá um acabamento interessante, fica bom. Eu vou fazer isso em todas as junções e todos os discos que eu colocar, eu vou usar essa técnica de união, tá bom? Pronto, está pronto aqui o primeiro, a primeira união. Essa união vai ficar aqui, nessa ponta. Aqui eu vou colocar um outro arame, né, igual a esse que eu coloquei aqui agora, e ele vai ficar aqui nessa ponta do pêndulo. Mostro já a vocês aí como é que vai ficar isso aqui, tá bom? Então, depois que eu coloquei aqui, ó, fixei, aí fiz uma segunda argolinha e prendi os dois discos, as duas mandalinhas na haste, vim aqui e fechei a segunda haste. Então, depois que eu coloquei aqui, ó, fixei, aí fiz uma segunda argolinha e prendi os dois discos, as duas mandalinhas na haste, vim aqui e fechei a segunda haste. Acabei de montar aqui o meu mobile em homenagem ao grande Alexander Calder, e estou aqui felicíssimo expondo aqui o resultado do trabalho. Um mobile bem tropical, bem morado, com esses detalhes aqui mandalísticos. Estou muito feliz com isso.